Ok, pessoal, estamos aqui de novo, desta vez para analisar o 15 da escritora Raquel de Queiroz. O 15 é o primeiro romance da escritora modernista Raquel de Queiroz, publicado em 1930. A obra regionalista e social apresenta como tema central a seca de 1915 que assolou o nordeste do país. Raquel de Queiroz e sua família mudaram-se para o Rio de Janeiro com o intuito de fugir da seca. Grande escritora Raquel de Queiroz. Vamos ver alguns personagens. Os personagens que compõem o 15 da obra Raquel de Queiroz. A obra é composta de 26 capítulos sem títulos. Os personagens que compõem a trama são Chico Bento, vaqueiro; Cordulina, mulher de Chico Bento; Mocinha, irmã de Cordulina; cunhada de Chico Bento, Luiz Bezerra, compadre de Chico Bento; e Cordulina. Doninha, esposa de Luiz Bento, madrinha de Josias; Josias, filho de Chico Bento e Cordulina; Pedro, filho mais velho de Chico Bento e Cordulina; Manuel Duquinha, filho caçula de Chico Bento e Cordulina; Vicente, proprietário e criador de gado; Paulo, irmão mais velho de Vicente; Lurdinha, irmã mais velha de Vicente; Alice, irmã mais nova de Vicente; Dona Idalina, prima de Dona Inácia e a mãe de Vicente; Paulo, Alice, Lurdinha; Conceição, professora, prima de Vicente; mãe Inácia, Dona Inácia; avó de Conceição, Marinha Garcia, moradora de Quixadá, interessada em Vicente; Chiquinha Boa, trabalhava na fazenda de Vicente; Major, fazendeiro rico da região de Quixadá; Dona Maroca, fazendeira e dona da fazenda Aroeiras, na região de Quixadá; Zefinha, filha do vaqueiro Zé Bernardo. Resumo da obra. Chico Bento vivia com sua esposa Cordulina e seus 3 filhos na fazenda de Dona Maroca, em Quixadá. Ele era vaqueiro e o sustento vinha da terra. No entanto, com o problema da seca que cada vez mais assolava a região onde viviam, ele e sua família são obrigados a migrar para a capital do Ceará, Fortaleza. Desempregado e em busca de condições mais dignas, ele e sua família vão a pé de Quixadá a Fortaleza, pois não tinham o dinheiro da passagem. Grande parte da obra relata as dificuldades desde a fome e a seca que passaram durante o trajeto. Numa das passagens, ele e sua família encontram outro grupo de retirantes saciando a fome com a carcaça de um gado. Comovido com a cena, ele decide dividir a pouca comida que levavam, rapadura e farinha, com os novos amigos. Mais adiante ele mata uma cabra. No entanto, o dono do animal fica enfurecido, mesmo ouvindo a história triste de Chico Bento. Em busca de alimento para ele e sua família, o dono do animal deixa somente as vísceras para alimentá-los. Diante de tanta fome, um dos filhos do casal, Josias, come uma raiz de mandioca crua, o que causa sua morte. Lá se tinha ficado o Josias na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feito pelo pai. Ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco, à sombra das mesmas cruz. Além disso, o filho mais velho, Pedro, acaba
se juntando a outro bando de retirantes e o casal não vê mais. A chegada em Fortaleza, a família de Chico Bento vai para o campo de concentração, um espaço destinado aos flagelados da seca. Ali encontram Conceição, professora e voluntária, que por fim torna-se madrinha do filho caçula do casal, Manuel, apelidado de Duquinha. Conceição os ajuda a comprar passagens para São Paulo e, como madrinha da criança, pede a eles para ficar com o menino uma vez que o considerava um filho. Embora apresentasse resistência, Duquinha acabou ficando no Ceará com sua madrinha. Conceição era prima de Vicente, um proprietário e criador de gado muito mesquinho. Ela se sentia atraída por ele. No entanto, o rapaz conhece Mariinha Garcia, uma moradora de Quixadá e que também estava interessada em Vicente. Num tom de consolo, sua avó diz: Minha filha, a vida é assim mesmo. Desde que o mundo é mundo, eu acho os homens de hoje melhores. Com a chegada da chuva e, consequentemente, da esperança para o povo nordestino, a avó de Conceição resolve voltar à sua terra natal, Logradouro, mas a garota decide ficar em Fortaleza. Análise da obra. Com enfoque na região nordestina, a obra O 15 possui um caráter regionalista. Numa narrativa linear, Raquel retrata a realidade dos retirantes nordestinos quando essa região foi atingida por uma grande seca em 1915. Assim, o romance contém um forte teor social que, além de enfocar na realidade das pessoas do local, retrata a fome e a miséria. A análise psicológica das personagens e o uso de discurso direto revelam as dificuldades e os pensamentos do ser humano ante os problemas sociais que são desencadeados pela seca. Numa linguagem simples e coloquial, o romance é marcado sobretudo por frases curtas, breves e precisas. A prosa é narrada em terceira pessoa, com a presença de um narrador onisciente. É isso aí, pessoal. Encerramos por aqui com a escritora Raquel de Queiroz. Logo em seguida, iremos analisar a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Olá, pessoal. Voltamos desta vez com a obra Vidas Secas, do nosso Graciliano Ramos. Vidas Secas é a obra mais emblemática do escritor brasileiro moderno Graciliano Ramos. Obra muito estudada. O livro foi publicado em 1938 e trata-se de um romance documental inspirado nas experiências do autor. O local de desenvolvimento da história é o sertão brasileiro nordestino, onde Graciliano Ramos retrata a vida de uma família de retirantes, traçando a figura do sertanejo. Ao mesmo tempo, ele explora os temas da miséria e da seca do Nordeste. Em resumo, a obra descreve os momentos de uma família de retirantes que atravessam o sertão nordestino. Todos estão fugindo da miséria e da seca e em busca de uma vida melhor. Muito parecida a trajetória de Vidas Secas com a do 15 de Raquel de Queiroz. Vamos analisar agora a estrutura da obra. Vidas Secas, né? Está escrita em terceira pessoa e apresenta um narrador onisciente. A obra possui um tempo psicológico em detrimento do cronológico e está dividida em 13 capítulos.
Capítulo 1. No capítulo 1 temos a mudança. No capítulo 2, Fabiano. Capítulo 3, cadeia. Capítulo 4, sim, a vitória. Capítulo 5, o menino mais novo. Capítulo 6, o menino mais velho. Capítulo 7, o inverno. Capítulo 8, festa. Capítulo 9, baleia, onde ele vai falar sobre baleia. Capítulo 10, contas. Capítulo 11, soldado amarelo. Capítulo 12, mudança, mundo coberto de penas. Capítulo 13, fuga. Os personagens principais: Fabiano, nordestino pobre e alcoólatra. Fabiano representa o chefe da família e designa um homem ignorante e grosseiro. Sim, a Vitória, nordestina, sofrida, lutadora, mulher de Fabiano e a mãe dos 2 filhos. Filhos representam os filhos de Fabiano, e Vitória é o menino mais novo e o menino mais velho, tal qual seus pais são pobres e sofridos. Baleia é a cadela da família, muito querida por todos, sobretudo pelos meninos. Ela é tratada como um membro da família. Patrão representa o patrão de Fabiano, explorador e dono da fazenda em que eles trabalhavam. Personagens secundários. Temos aí os personagens secundários, além deles, há os personagens que surgem em apenas alguns momentos da história, né? O soldado amarelo, seu Inácio, dentre outros personagens secundários que surgem. Resumo completo: Vidas Secas é um profundo retrato da sociedade brasileira, sobretudo de seus problemas sociais. Dessa forma, Graciliano Ramos traça uma crítica social retratando as dificuldades encontradas por uma família pobre de retirantes. Eles têm de conviver constantemente com a miséria e a seca que assola o sertão nordestino. Fabiano e sim a Vitória é um casal simples que possui 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Nenhum nome é mencionado durante toda a história. Mesmo convivendo constantemente com a miséria, eles são crianças que possuem sonhos. O mais velho é muito curioso e o mais novo anseia por fazer algo importante para que todos fiquem orgulhosos dele. Baleia é a cadela que curiosamente tem um nome e faz referência a um animal aquático, ou seja, uma baleia em contraste com a seca. Ela é muito adorada pelos meninos e no decorrer da história adoece e por fim morre. Interessante notar que a baleia é considerada um ser humano. Vale lembrar que a obra muitas vezes não possui diálogo. Fabiano, deveras ignorante, tem dificuldade de se expressar e prefere ficar quieto. Sua mulher, sim, a Vitória, é uma lutadora que busca melhorar a situação, sendo menos ignorante que seu marido, que a admira muito. Quando a família encontra um lugar para descansar no sol escaldante, se deparam com o dono da terra, que será o patrão de Fabiano. Ele permanece no local com sua família, trabalhando como vaqueiro na fazenda. Fabiano é preso injustamente pelo soldado amarelo, momento em que reflete sobre sua vida e sua condição. O romance é repleto de pequenas felicidades dentro da família de retirantes. No entanto, os problemas sociais e animalização das personagens permeiam toda a obra. Além disso, o sonho do sofrimento acabar permanecem todos na esperança de encontrar melhores oportunidades. Note que o último capítulo, Fuga, aponta que a seca vem novamente assolar a região com
o verão que se aproxima. Assim se inicia uma nova fuga, sendo a mesma do início, a fuga da seca. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui com Vidas Secas. Logo em seguida, iremos fazer a análise da obra Menino de Engenho, do nosso José Lins do Rego, grande escritor. Olá, pessoal, estamos novamente, desta vez para analisar Menino de Engenho, do nosso grande escritor José Lins do Rego. Vamos analisar aqui um resumo da obra. Carlinhos, com apenas 4 anos, acordou em uma manhã com um grande barulho em sua casa. Encontrou sua mãe largada sobre o chão, coberta de sangue, e seu pai, como um louco, a chorar sobre ela. Ele tentou se aproximar da mãe morta, mas o tumulto de empregados e a chegada dos policiais que fecharam o quarto, pondo todos para fora, o impediu. Um dos empregados comentou que havia visto o senhor com uma arma na mão e a senhora no chão. O pai de Carlinho vivia entre os transtornos e a mãe dele sofria com as grandes explosões do pai, porém logo depois, entre lágrimas, se arrependia e era perdoado. A mãe, Clarice, era doce, meiga, um anjo. Depois de tal catástrofe, o pai de Carlinhos fora levado preso. Em um abraço doloroso, se despediu do filho. Após alguns dias, ele foi levado para a fazenda do avô. Assim que chegou à fazenda, da qual sua mãe já havia falado inúmeras vezes, descrevendo-a como um paraíso, mas nunca tinha ido devido à difícil relação entre o seu avô e seu pai, foi recebido alegremente. Todos queriam ver o menino de Clarice. Tia Maria, a irmã mais nova de sua mãe, tomou-lhe como um filho. Na fazenda de Santa Rosa, conheceu o engenho, as plantações de cana, a maquinaria, todo lugar que o encantou. Fez amizade com os primos e passava o dia pela fazenda, brincando na lama, fazendo travessuras e nadando no rio. Junto eles odiavam a sinhazinha que levava a chave da despensa e guardava todas as frutas e doces, vendo muitos perderem. Carlinho fez-se amigo de Lili, uma prima sua. A menina era loirinha, de olhos azuis, uma brancura sem igual. Era doente. Ele e Lili tornaram-se amigos e ele preferia ficar com Lili, ficar com ela, do que com os primos em travessuras. Um dia a menina amanheceu vomitando negro, chamou Carlinhos, entretanto logo o tiraram do quarto. Lili morreu. Ele e os primos se alegravam com as idas a outros engenhos e com as visitas. O avô muitas vezes o levava junto a caminhadas pela sua grandiosa terra. Com a chegada do inverno veio a cheia do rio. Esperavam muito por ela e quando chegou foi forte, talvez a mais forte que já se teve. Negros morreram, animais também, e casas foram destruídas. Santa Rosa foi atingida. Tia Maria, com algumas negras e as crianças, se instalaram por esses tempos em uma das fazendas vizinhas. Ela tentava ensinar as letras aos sobrinhos, no entanto, ele não aprendia até que foi mandado a um mestre. Lá era tratado diferente dos demais, afinal era o neto do coronel José Paulino. Foi lá que teve sua primeira paixão. A mulher do mestre era como outra mãe e lhe ensinava entre abraços e beijos. Assim ele aprendeu as letras, depois foi levado para outro mestre. O rapaz que o levaram lhe ensinou as aulas falando sobre as coisas erradas do mundo.
O menino ia vivendo no engenho e muitas vezes se isolava, caçava canários que deixava presos, e enquanto o esperava, vivia acompanhado da solidão. Depois de muita chateação, ganhou um carneiro para montar e ainda com a mesma tática ganhou a sela e as réias. Chamava-se Jasmim, era sua nova paixão, banhava-o com sabonete e lhe penteava a lã, saía pela fazenda cavalgando, ia à casa dos empregados da fazenda e brincava com os filhos deles. Carlinhos amava também as histórias de Tontonha. Por vezes ela passava pelo engenho e contava grandes histórias com uma esplendorosa interpretação que encantava o menino. Ainda ele ia à senzala onde conversava com os negros. Lá vivia uma negra vinda da Angola, que todos tinham como uma vovó, mas tinha também uma vinda de Moçambique que aterrorizava-os. O menino também temia o lobisomem e as histórias relacionadas a ele. E como ali a região não era algo muito presente, o menino desconhecia Deus e sua palavra, sabia o pouco que a mãe lhe ensinara. Teve sua segunda paixão quando viera umas primas do Recife, fez-se amigos de uma delas, era a mais velha, ficavam nas sombras dos cajueiros e ela lhe contava histórias sobre viagens em navios e as quais ele temia, e ele contava histórias como a da cheia e do incêndio que certa vez atingira a fazenda. Um dia lhe deu um beijo, depois correu de volta para a casa grande. No jantar olhavam-se e foi assim até que a prima foi embora sem a menor tristeza, magoando. O tio Juca, depois de ter engravidado uma negra, ficava sempre no quarto. Recebia ali Carlinhos, com quem aceitava maiores intimidades. Quando ele se ausentava do quarto, deixando o menino só, ele corria as coisas do tio e ficava a ver as fotos de mulheres nuas que ele guardava. Um dia foi pego e o tio lhe cortou essa intimidade. Certa vez ouviu a conversa do avô que falava sobre seu pai. O sanatório onde ele havia sido internado avisava que a família do homem havia parado de pagar, e assim José Paulino tomou parte das contas. O menino passou a temer que um dia ficasse doido como o pai. A vinda de um médico à fazenda lhe decretou que era doente e que merecia um grande tratamento. O menino passou a ficar sempre dentro de casa, privado do verão no quintal da fazenda. Ganhava tudo o que pedia, mas vivia prisioneiro. Os primos não brincavam mais com ele, porque sempre levavam uma bronca por arrastarem o menino para o quintal e o sereno. Restava-lhe apenas o passeio com Jasmim, mas tinha que voltar cedo. Nestes passeios brincava com os filhos dos empregados que não sabiam do zelo que tinham por ele na casa grande. Por esses tempos o casamento da tia Maria foi marcado e aconteceu novamente, e ele perdia uma mãe. A vida presa que tinha ocasionou no menino um despertar mais cedo pelo sexo, e assim se envolvia com tal coisa, sem medo do pecado da imoralização. Nesses dias mataram Jasmim, ele consentiu com a morte. O animal estava gordo e lhe daria um outro animal. Só lhe restava agora Zefa Cajá, uma negra, e foi com ela que aos 12 anos se tornou homem. Com isso pegou uma doença de homem, uma doença do mundo.
Inicialmente a escondeu e lutava contra ela, mas depois veio ao conhecimento dos moradores da casa grande. Era motivo de riso. Primeiro não gostou, mas depois tinha orgulho da doença. Agora era tratado diferente, quase como homem. Os empregados falavam as coisas na frente dele e as conversas não paravam quando ele chegava. A perversão invadia, ia ver as mulheres tomarem banhos no rio, que ao mesmo tempo que o censuravam, lhe agradavam a curiosidade. Desde o casamento de tia Maria, que o menino se preparava para ir para a escola. Calças, cirolas, camisas novas e brancas estavam prontas. Fazia-se o enxoval de Carlos, a sua doença era tratada por tio Juca e assim chegou o dia de ir para o internato. Sabia que lá poderia ser o que a mãe desejara que fosse, foi seguindo o conselho do avô, que dizia que estudando não se arrependeria. Chegou ao internato com a alma mais velha que o corpo, saudoso por paixões. Ok, pessoal, encerramos aqui com a análise da obra Menino de Engenhos do nosso querido José Lins do Rego, grande escritor, e até a próxima aula.